Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. E hoje vamos homenagear os grandes cantores que infelizmente nos deixaram na década de 90. Foram grandes perdas de verdadeiros gênios da música. E vamos relembrar esses grandes artistas. Começando pelo ano de 1990. Nesse ano, perdemos o nosso poeta, Agenor de Miranda Araújo Neto, conhecido carinhosamente como Cazuza. Nascido no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1958, faleceu no Rio de Janeiro em 7 de julho de 1990. Foi cantor, compositor, poeta e letrista brasileiro. Inicialmente conhecido como vocalista de uma das principais bandas de rock do Brasil, que foi Barão Vermelho, na qual fez a sua parceria com Frejá e posteriormente seguiu sua carreira solo. Dono de inúmeros sucessos. Vamos citar apenas alguns trabalhos. Exagerado, Bete Balanço, Faz Parte do Meu Show, O Tempo Não Para, Ideologia, Codinome Beija-Flor, sua gravação de Preciso Dizer Que Te Amo, a sua interpretação de Um Mundo em Moinho, são grandes sucessos. Ele era soro positivo e após uma longa luta, Cazuza faleceu em seu apartamento em Ipanema, apenas 32 anos de idade, de um choque séptico causado pela AIDS. Ele faleceu no dia 7 de julho de 1990, o nosso querido poeta Cazuza, um dos maiores ídolos do rock brasileiro. Perdemos também a cantora Elisete Cardoso. Elisete Moreira Cardoso, nascida no Rio de Janeiro em 16 de julho de 1920, faleceu em 7 de maio de 1990. Foi uma grande cantora brasileira conhecida como a Divina. Elisete é considerada uma das maiores intérpretes da nossa música e uma das mais talentosas cantoras de todos os tempos. Suas interpretações de Naquela Mesa, Barracão, Chega de Saudade, Eu Bebo Sim, Outra Vez, Manhã de Carnaval, entre tantas outras, a sua voz marcaram a sua carreira. Em 1987, quando ela estava em uma excursão no Japão, os médicos japoneses diagnosticaram um carcinoma gástrico, que a obrigou a cantora a uma cirurgia. Apesar disso, a doença ainda a acompanharia durante os 3 últimos anos de vida. A cantora faleceu às 12 horas e 28 minutos do dia 7 de maio de 1990, na Clínica Bambina, no bairro Carioca do Botafogo. Ela foi velada no Teatro João Caetano, onde compareceram milhares de fãs, e foi sepultada ao som do surdo portelense, a sua escola de coração, no Cemitério do Caju. Grande nome da nossa música. Vamos relembrar do inesquecível Gonzaguinha. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, nascido no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1945 e faleceu em Renascença, ou Marmeleiro, em 29 de abril de 1991. Um grande cantor e compositor brasileiro, filho do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ele era filho adotivo, mas se você assistir o filme De Pai para Filho, mostra todo o sentimento que Luiz Gonzaga tinha e o respeito pelo seu filho Gonzaguinha, pelo grande cantor que ele se tornou. Marcou o Brasil com suas músicas que até hoje são clássicos e regravadas por grandes nomes das mais diversas áreas. Música como O Que É, Sangrando, Grito de Alerta, entre tantas outras, marcaram a história desse grande poeta da nossa música, o inesquecível Gonzaguinha. Gonzaguinha faleceu com apenas 45 anos de idade, em 29 de abril de 1991, vítima de um acidente automobilístico, ao regressar de uma apresentação em Pato Branco, no Paraná, por uma rodovia do sudoeste daquele estado. Colidiu seu Monza contra o caminhonete Ford F4000. O acidente ocorreu por volta das 7 horas e 20 minutos da manhã, entre as cidades de Renascença e Marmeleiro. Gonzaguinha estava se dirigindo para Foz do Iguaçu, de onde seguiria de avião para Florianópolis, onde teria um show agendado. O carro também estava seu empresário e o dono de uma empresa de promoções artísticas, que ficaram gravemente feridos. Gonzaguinha foi sepultado no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, Minas Gerais, cidade a qual ele residia. Vamos lembrar de Oswaldo Nunes. Ele, nascido no Rio de Janeiro em 1º de dezembro de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1991. Foi um grande cantor e compositor. Teve uma vida difícil, vivendo pelas ruas do Rio de Janeiro, criado em instituições de caridade. Trabalhou como baleiro, engraxate, camelô, artista ambulante, até atingir a maioridade. Frequentando escolas de samba e blocos de carnaval, acabou enveredando pela carreira artística. Infelizmente, tiraram sua vida misteriosamente. Até hoje, é um caso não desvendado, em seu apartamento no Rio de Janeiro. Ele foi encontrado sem vida no dia 18
18 de junho de 1991, aos 60 anos de idade. Grande cantor Oswaldo Nunes. Entre suas músicas, Segura Esse Samba Orgulhoso, Tô Chegando Lá, Ai Que Vontade, Eu Chorei, Tá Tudo Aí, entre tantas outras. Vamos falar agora, nessa década nós perdemos grandes nomes também da música sertaneja. E o primeiro que nós vamos homenagear o Vieirinha, que fez dupla com seu irmão Vieira, formando uma das duplas queridas da música sertaneja de raiz, Vieira e Vieirinha. Rubião Vieira, nascido em Itajobi em 26 de agosto de 1928, faleceu em São Paulo em 7 de abril de 1991, aos 62 anos de idade. Seu irmão já faleceu no ano de 2001. Nós vamos homenagear muito em breve. Já estamos se preparando. Eles cantavam juntos desde criança, sempre incentivados pelo pai. E cresceram com os seus primos, que também foram duplas fantásticas, Zico e Zeca e Liu e Léo. Inclusive, uma curiosidade é que todos esses citados estão sepultados em um único jazigo em Itajobi. Músicas com A Moça que Dançou, Rio Preto, Peão de Boiadeiro, Garça Branca, Rapaz Solteiro, entre muitas outras, marcaram a carreira dessa dupla inesquecível da música sertaneja de raiz. Seu maior sucesso, sem dúvida nenhuma, foi Garça Branca. Adeus Querida também é uma música linda. Transporte da Boiada, entre tantas outras, marcaram a carreira dessa dupla. A dupla se desfez com a morte de Vieirinha no dia 7 de abril de 1991. Vieirinha tinha 62 anos de idade. Vamos agora relembrar também de um dos grandes nomes da música sertaneja, que foi Aladim. José Nascimento Cardoso, nascido em Visconde do Rio Branco em 25 de dezembro de 1956 e faleceu em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, em 1º de outubro de 1992. Foi um cantor brasileiro nascido em Minas Gerais, em Visconde do Rio Branco. Aladim formou várias duplas até chegar a formar dupla com Alan, e fizeram um maior sucesso realmente. Músicas Um Aprendiz do Amor, Liguei Pra Dizer Que Te Amo, Dois Passarinhos, Não Vá, Te Amo de Coração, entre tantas outras, marcaram a carreira dessa dupla. Aladim faleceu vítima de uma parada cardíaca enquanto passava por uma cirurgia nos dentes. Não vou entrar nessas especulações, a família já se pronunciou, né, negando tudo, e foi sepultado no cemitério da Saudade, na Vila Lavinha, em Mogi das Cruzes, em São Paulo. De nome da música sertaneja. Vamos agora falar de um cantor que eu tenho um carinho especial por ele. Foi um dos maiores nomes da nossa música, Antônio Marcos. Antônio Marcos Pensamento da Silva, nascido em São Paulo em 8 de novembro de 1945 e faleceu em São Paulo em 5 de abril de 1992. Ele foi cantor, compositor, humorista e ator brasileiro. Para ser ator, humorista, fez parte do Conjunto Os Iguais, gravando aquela música belíssima do Roberto Carlos, Tem um Amor Melhor Que o Seu. Também fez sucesso na voz do meu amigo José Roberto, grande lenda viva da nossa música e da Jovem Guarda. Oração de um Jovem Triste é belíssima, Como Vai Você, com seu irmão Mário Marcos. Tem uma história interessante que eu vou revelar para vocês. No filme Dois Filhos de Francisco, que a filha de Antônio Marcos, né, a grande atriz Paloma Duarte, eu acho ela belíssima, uma atriz maravilhosa, um talento incrível. Ela fez a Zilu, esposa de Zezé, no filme. E na cena toca a música Como Vai Você. No original do filme, né, da gravação, toca com a voz de Roberto Carlos. E ela, ao ouvir a música, disse: não, essa música é de autoria de meu pai, Antônio Marcos. E aí colocaram na trilha sonora do filme. Interessante, não é? E colocaram realmente sem saber, olha, a coincidência, e sem saber que a música era do seu pai. Interessante essa história. Músicas como Se Eu Pudesse Conversar com Deus, Menina de Trança é belíssima, Sonhos de um Palhaço, pra mim uma das melhores, O Homem de Nazaré, fantástica, né? Entre tantas outras músicas, marcaram a sua carreira. E sempre que eu falo de Antônio Marcos, eu lembro muito de meu pai, que eu lembro como se fosse hoje, que meu pai, ao saber que Antônio Marcos tinha falecido, ele ficou muito triste. Meu pai fez a produção de um show dele em Fortaleza, no Castelão, coisa mais linda do mundo, muitos amigos. Meu pai ficou muito triste. Antônio Marcos faleceu no dia 5 de abril de 1992. Meu pai faleceria 9 dias depois, no dia 14 de abril, ano de 1992. Antônio Marcos foi vítima de insuficiência hepática, consequência do alcoolismo. Eu quero mandar um abraço para as filhas de Antônio Marcos, a Amanda, a Areta Marcos, a Débora Duarte e também o Pablo. Ele foi sepultado no cemitério de Palheiros, no Parque dos Girassóis,
grande nome da nossa música, nosso querido Antônio Marcos, que nos deixou muito cedo, aos 46 anos. Vamos relembrar do cantor Gilberto Alves. Ele nasceu no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro. Foi criado no subúrbio de Lins de Vasconcelos. Ele foi carregador de marmitas, aprendeu o ofício de sapateiro. E ele sempre, mesmo misturando o trabalho, se reunia com amigos para fazer serestas. Gilberto Alves teve músicas lindíssimas, né? Como sua regravação de Fascinação, de Lanterna na Mão, Desce a Lua, Algum Dia Te Direi, entre tantos outros, marcaram a sua carreira. Seus últimos anos de vida foram passados na cidade do interior paulista de Cesário Lange. Ele apresentou programas de rádio e participou de shows e serestas. Ele faleceu no dia 4 de abril de 1992, em Jacareí, no estado de São Paulo. Ele tinha 76 anos de idade. Vamos lembrar do cantor Sérgio Murilo. Sérgio Murilo Moreira Rosa, nascido no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 1941 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1992. Um grande cantor e compositor, fez parte da pré-Jovem Guarda. O cantor integrou o movimento que incluía cantores como os irmãos Celi Campelo, Tony Campelo, Rony Cordi, Carlos Gonzaga, faleceu agora recentemente, Wilson Miranda, entre outros. Foi considerado o primeiro rei do rock no Brasil. Entre músicas que marcaram, foi Broto Legal, foi um grande sucesso. O Pão, foi o primeiro sucesso do rei Reginaldo Rossi. Domingo de Sol, Lua Azul, Trem do Amor, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Na época do seu falecimento, Sérgio Murilo morava com a sua mãe em Copacabana. Parte de uma reportagem de uma revista mencionou o seguinte sobre o falecimento de Sérgio Murilo. O cantor Sérgio Murilo faleceu no dia 19 de fevereiro de 1992, 4 horas e 10 minutos, aos 50 anos de idade. Atrofia cerebral e insuficiência renal em sua casa em Copacabana, mergulhado numa depressão profunda. Segundo sua irmã Angélica Maria Rosa Lemer, desde o lançamento em 1989 de 2 discos que não obtiveram nenhuma resposta do público, ele se trancou, realmente ficou muito deprimido. O velório ocorreu no cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. Aguinaldo Timóteo e Elisete Veloso foram os únicos representantes do meio artístico na cerimônia. De acordo com Aguinaldo, em entrevista na época, o comportamento tímido de Sérgio o prejudicou. Ele era muito introvertido e diplomata. Hoje é preciso brigar, senão o sistema te devora, disse Aguinaldo Timóteo. Inclusive, nós temos as imagens, de onde ele foi sepultado, trazidas com exclusividade pelo nosso correspondente Bruno Madeira, meu amigo e irmão lá do Rio de Janeiro, que sempre traz novidades incríveis. Se você quiser assistir, assista aqui. Visita o túmulo do cantor Sérgio Murilo no YouTube, com exclusividade pro canal Eudes Alves. Grande nome da nossa música. Infelizmente, faleceu esquecido. Vamos relembrar mais uma vez do inesquecível cantor Gessé. Gessé Florentino Santos, nascido em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 25 de abril de 1952, e faleceu em Ourinhos, no estado de São Paulo, em 29 de março de 1993. Foi cantor, compositor e músico brasileiro. Reconhecido por sua voz potente, interpretou grandes sucessos como Porto de Solidão, Boa Liberdade, Solidão de Amigos. Minha preferida é uma interpretação de Chão de Estrelas, incrivelmente linda. Ele também fez parte da banda Placa Luminosa, primeiramente chamada de Corrente de Força. Foi um cantor excepcional e estava no auge da sua carreira. Ele faleceu no dia 29 de março de 1993, com apenas 40 anos de idade, no auge, em consequência de um traumatismo craniano, ocasionado por um acidente automobilístico. O cantor dirigia seu Ford Escort XR3 conversível de cor azul para a cidade de Terra Rica, no Paraná, onde realizaria uma apresentação. O cantor estava com a esposa, grávida de 5 meses, Rosana Coser, que perdeu a filha, mas graças a Deus sobreviveu. Mas infelizmente teve essas 2 grandes perdas na sua vida. O carro capotou em uma curva e estava com a velocidade aproximada de 190 km por hora. Gessé gostava de dirigir em alta velocidade, conforme ele mesmo relatou em entrevista ao apresentador Clodovil Hernandes, em 1992. E os familiares também em outras entrevistas após seu falecimento. Ele primeiramente foi sepultado no cemitério Getsemane. Foi uma longa, Todos nós dos canais de homenagem procuramos a informação e ninguém sabia aonde ele estava sepultado. Depois ficamos sabendo que primeiramente foi sepultado no Getsemane e depois trasladado para o cemitério Sagrado Coração de Jesus em Santo André, em São Paulo. Inclusive, o nosso correspondente Rafael Simão, do canal RS Apresenta, trouxe as imagens pra gente, fazendo essa bela homenagem. Grande cantor Gessé. Olha, e se você não conhece ainda o canal Eudes Alves Curiosidades,
se inscreva lá, dê uma força para que nós possamos chegar a 1000 inscritos, para que possamos fazer lives, começar a trabalhar com mais intensidade nos vídeos. Eudes Alves Curiosidades. Acompanhe e se inscreva lá, você que gosta do nosso trabalho. Vamos relembrar da cantora Isaurinha Garcia. Isaura Garcia nasceu em São Paulo em 26 de fevereiro de 1923 e faleceu em São Paulo em 30 de agosto de 1993. Foi uma cantora brasileira considerada uma das mais importantes intérpretes da história da música brasileira do século XX. Ela cantou samba, jazz, bossa nova, teve mais de 50 anos de carreira, gravou mais de 300 canções. Entre seus maiores sucessos está a canção Mensagem, considerada por diversos críticos como a Edith Piaf brasileira. Entre as suas canções, vamos destacar aqui também Duas Mulheres e um Homem. Inclusive ela cantou essa música com Hebe Camargo, que era muito sua amiga. Meditação, Nunca, Pé de Manacá, entre outras, marcaram a sua carreira. Isaurinha Garcia faleceu de agosto de 1993 aos 70 anos de idade, vítima de um acidente vascular cerebral AVC. Inclusive, em uma entrevista, o Carlos Alberto de Nóbrega revelou que a grande apresentadora Hebe Camargo, ao saber que Isaurinha estava doente, passando por dificuldades, ela pagou todo o tratamento, a internação de Isaurinha e o velório e sepultamento da grande cantora. Uma prova de amizade, de carinho, de amor ao próximo. Da nossa rainha da TV brasileira, Hebe Camargo, para a grande cantora Isaurinha Garcia. Inclusive nessa foto, você vê aí elas duas cantando um dos grandes sucessos de Isaurinha, Duas Mulheres e um Homem. Vamos relembrar agora do cantor Lúcio Alves. Lúcio Ciribelli Alves nasceu em Cataguases, no estado de Minas Gerais, em 28 de janeiro de 1927 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de agosto de 1993. Um cantor e compositor brasileiro. Ele ficou um cantor altamente popular. Compôs com Haroldo Barbosa a canção Conversa em Conversa e Baião de Copacabana. Gravou com Dick Farney. Lançou um disco maravilhoso chamado Lúcio Alves Canta Dolores Duran, grandes sucessos, músicas como Terminemos, Mudando de Conversa, Estrada do Sol, Ela é Carioca, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Ele faleceu em 3 de agosto de 1993, vítima de um ataque cardíaco, no Rio de Janeiro. Foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Grande nome da nossa música. Vamos agora relembrar o grande cantor José Ricardo. José Ricardo. Seu nome de batismo era José Alves Tobias. Nascido no Rio de Janeiro em 6 de março de 1939 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1999. Foi um cantor, integrante da Jovem Guarda e destacou-se ainda, além da sua bela voz, a solidariedade com artistas em situações adversas. Ajudou muita gente. Músicas como Queria Voltar a Ser Criança, Olhos Tristes, Preciso de Você Demais, Somente uma Saudade, entre outras, marcaram a carreira desse grande cantor. Assumiu como sua família as cantoras Irmãs Batista, Linda Batista, Odete Batista e Dicinha Batista. Fizeram muito sucesso na época de ouro do rádio. Ele faleceu pouco depois de completar 60 anos de idade, em 11 de maio de 1999, vitimado por um agressivo câncer no pâncreas. Ele foi velado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Seu corpo foi levado no carro de corpo de bombeiros, deixou a Cinelândia e foi acompanhado por uma pequena multidão que aplaudiu demoradamente a saída do cortejo. Ele deixou um importante legado para a nossa música. E ele foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Vamos lembrar agora de um dos mais importantes cantores da nossa música, a música caipira, que foi Tião Carreiro. José Dias Nunes foi como Tião Carreiro que ficou conhecido. Nascido em Monte Azul, no estado de Minas Gerais, em 13 de dezembro de 1934 e faleceu em São Paulo em 15 de outubro de 1993. Foi um cantor e instrumentista brasileiro da música sertaneja de raiz, que influenciou muitas duplas com seu estilo. Ele foi o precursor do pagode, ritmo que ousou criar com base na viola e em seu ponteado. As suas letras sempre lembravam a magia da vida da roça e a labuta caipira. Fez inúmeras duplas, não é? Tião Carreiro e Carreirinho, Paraíso, Pardinho, Praiano, música Pagode em Brasília, que ele fez em homenagem ao Juscelino Kubitschek, grande sucesso. Vaca já foi pro brejo, Prato do Dia, Três Cuiabanas, Filho de Araçatuba, Amargurado, Negrinho Parafuso também, homenagem a outro grande nome do sertanejo, entre tantas outras, marcaram a sua carreira.
A família foi pega de surpresa quando o Tião anunciou o problema, apenas alguns dias antes do transplante de rim, onde sua esposa Naira Avanço Dias já tinha providenciado todo o atendimento necessário. Ele faleceu no dia 15 de outubro de 1993, apenas 58 anos de idade. Ele também tinha complicações do diabetes. Tião Carreiro foi sepultado no cemitério da Lapa, um dos mais importantes nomes do sertanejo de raiz. Nosso eterno Tião Carreiro. E logo na sequência, vamos relembrar também de um dos grandes nomes da música sertaneja de raiz, que também nos deixou na década de 90, que foi Tonico, que fez dupla com o Tinoco, formando uma das duplas mais queridas da música sertaneja. João Salvador Pérez, mais conhecido como Tonico, nasceu em São Manuel, no interior do estado de São Paulo, em 2 de março de 1917 e faleceu em São Paulo em 13 de agosto de 1994. Faleceu aos 77 anos de idade após uma queda da escada do prédio onde morava. Entre seus sucessos, Chico Mineiro, Cabocla Teresa, Minha Linda, Tristeza do Jeca, entre tantas outras. Foi sepultado no cemitério de Congonhas, no Jardim Marajoara. E infelizmente caiu do hall da entrada do prédio onde morava, na Moca, bateu a cabeça. O laudo médico apontou traumatismo craniano por causa do seu falecimento. Grande nome da música sertaneja que serviu de exemplo para grandes nomes da música sertaneja. Vamos relembrar também do grande cantor, pianista, compositor Jobim, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, nascido no Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1927 e faleceu em Nova York em 8 de dezembro de 1994. Considerado um dos grandes expoentes da música brasileira, Jobim internacionalizou a bossa nova. Chegou a cantar ao lado de Frank Sinatra com a música Garota de Ipanema, parceiro de Primeira Hora de Vinícius de Moraes, um dos criadores da bossa nova. Foi fantástico realmente. No início de 1994, após terminar seu álbum Antônio Brasileiro, Jobim queixou-se ao seu médico problemas urinários. Ele foi submetido a uma operação no Hospital Mount Sinai, em Nova York, em 2 de dezembro de 1994. Em 8 de dezembro, enquanto se recuperava dessa cirurgia, teve uma parada cardíaca causada por uma embolia pulmonar. E 2 horas depois, outra parada cardíaca, na qual veio a falecer. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande nome da nossa música. Vamos relembrar do inesquecível AGP, um dos maiores sambistas do Brasil. Antônio Gilson Porfírio, nascido no Rio de Janeiro em 10 de agosto de 1943 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1995. Um grande cantor e compositor do nosso samba. Entre seus grandes sucessos, claro, não podíamos deixar de falar de Deixa Eu Te Amar. Que leva, é maravilhosa, Mora Onde Não Mora Ninguém, mas também a sua interpretação de Cama e Mesa de Roberto, De Todas as Formas, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. No dia 27 de agosto de 1995, a GP foi internado na Clínica São Bernardo, no Rio de Janeiro, por conta de uma úlcera agravada pelo diabetes, entrando no dia seguinte em coma profundo. Faleceu no dia 30 de agosto de 1995, no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Grande nome da música. Vamos lembrar também mais um grande nome da música sertaneja, que foi César Rossini, que fez grande sucesso. César Domingues Rossini, nascido em São Paulo em 6 de maio de 1950 e faleceu em São Paulo em 26 de abril de 1995, foi cantor e compositor brasileiro. Ganhou notoriedade ao integrar, junto com seu parceiro, também compositor César Augusto, a dupla César e César. Gravaram 3 LPs. Suas músicas foram gravadas por Xuxa, Ronivon, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Músicas como Cowboy da Madrugada, Cerveja, gravada por Leonardo, Festa de Rodeio, Diz Que Me Ama, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. César Rossini faleceu em razão de uma pancreatite aguda no dia 26 de abril de 1995, com apenas 44 anos de idade. Vamos relembrar mais uma vez do cantor Chico Sainz, ele que era líder do Nação Zumbi. Francisco de Assis França, nascido em Olinda, estado de Pernambuco, região metropolitana de Recife, em 13 de março de 1966 e faleceu em Recife em 2 de fevereiro de 1997. Ele foi cantor e compositor brasileiro. Ele foi um dos principais colaboradores do movimento Mangue Beat em meados da década de 90. Entre seus destaques, Um Sonho, Mangue Tal, A Praieira, Da Lama ao Caos, Maracatu Atômico, entre outras. Marcaram a sua carreira. Ele teve uma carreira meteórica, faleceu muito jovem,
com apenas 30 anos de idade. Ele faleceu no final da tarde do domingo do dia 2 de fevereiro de 1997 em um acidente de automóvel, quando dirigiu o carro da sua irmã, Recife a Olinda. Às 18h30, ele estava sozinho ao volante na estrada quando um carro se chocou com um poste, depois que outro veículo teria fechado passagem de seu Uno. Chegou a ser socorrido, não resistiu e chegou ao hospital sem vida. Ele foi sepultado no cemitério de Santa Amaro, em Recife. Grande nome, Chico Science. Vamos falar agora do inesquecível Alípio Martins, dos maiores cantores e compositores, produtores musicais desse Brasil. Alípio Martins, nascido em Belém, na capital do estado do Pará, em 13 de junho de 1944 e faleceu em Belém do Pará em 24 de março de 1997. Ele tinha uma parceria muito forte com meu amigo José Orlando, onde fez várias músicas, né, como Ei Você Psyu, músicas inesquecíveis como Onde Andará Você, Os Presidenciáveis, Vem Me Amar, uma das preferidas. Decisão também é fantástica. Gozar a Vida, Garota, Lá Vai Ele, O Darcy, entre tantas outras, marcaram a sua carreira de grande sucesso. Nasceu precocemente também, aos 52 anos de idade, vítima de um câncer no estômago. Vamos agora falar de um dos maiores cantores de todos os tempos, que foi Tim Maia. Ele era um gênio da música. Sebastião Rodrigues Maia, nascido no Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1942 e faleceu em Niterói em 15 de março de 1998. Cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro. Foi o responsável pela introdução do gênero soul e funk na música popular brasileira, reconhecido como um dos maiores ícones da nossa música. Parceiro de Jorge Ben, de Erasmo, de Roberto, que formaram juntos o The Sputniks. Entre seus clássicos, Gostava Tanto de Você, Azul da Cor do Mar, Descobridor dos Sete Mares, Não Quero Dinheiro, Me Dê Motivo. Essa música eu vim descobrir agora há pouco tempo, que é composição do grande Michael Sullivan, a qual eu mando um abraço, tenho um carinho muito grande por ele. Ele é muito carinhoso com a gente na internet. Do Leme ao Pontal, Primavera, Leva, Sossego, entre tantas outras. Marcaram a carreira do eterno síndico Tim Maia. Tim Maia também, pelos seus excessos, era muito divertido e tinha um grau de obesidade muito grande, problemas de saúde já. Estava sem condições físicas de realizar a apresentação no Teatro Municipal de Niterói. Infelizmente, ele tentou começar a cantar com a música Não Quero Dinheiro, mas não conseguiu terminar nem a frase. Fez gestos para parar, teve uma crise de hipertensão. Levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro. Depois de uma semana internado, Tim Maia faleceu no dia 15 de março de 1998 em Niterói, apenas 55 anos de idade, devido à infecção generalizada. Inesquecível Tim Maia. Vamos lembrar de Silvio Caldas, outro lendário da nossa música. Silvio Antônio Narciso de Figueiredo Caldas, nascido no Rio de Janeiro em 23 de maio de 1908, faleceu em São Paulo em 3 de fevereiro de 1998. Cantor, compositor brasileiro, conhecido como o cantor das despedidas. Músicas como Chão de Estrelas, as minhas preferidas, No Rancho Fundo, Cabelos Brancos, Serra da Boa Esperança, Noite Cheia de Estrelas, entre outras, marcaram sua carreira. Caldas faleceu em São Paulo no dia 3 de fevereiro de 1998, aos 89 anos de idade. Uma grande perda. Vamos lembrar agora de mais um grande nome da música sertaneja, que foi Leandro. Luiz José Costa, nascido em Goianópolis, no estado de Goiás, em 15 de agosto de 1961. Faleceu em São Paulo em 23 de junho de 1998. Mais conhecido como Leandro, cantor e compositor brasileiro. Formou a dupla seu irmão mais novo, Emival Eterno Costa, o nosso querido Leonardo, dos mais divertidos cantores de todos os tempos, formando uma das mais queridas duplas, Leandro e Leonardo. Músicas como Pense em Mim, Paz na Cama, Talismã, Temporal de Amor, Roma Goiânia, Por Você Que Canto, Não Olhe Assim, Um Sonhador, Eu Juro, Desculpe Mas Eu Vou Chorar. A música Onde Foi Que Eu Errei, que ele cantava sozinho, era linda demais, eu toquei demais, na época ainda ele vivo. A sua interpretação de Catedral também ficou belíssima. Teve uma carreira muito curta, falecendo aos 36 anos de idade. No dia 15 de junho, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em seu apartamento no Itaí Bibi, em São Paulo, e foi levado às pressas para o UTI do Hospital São Luís, onde permaneceu sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Leandro faleceu à 00:10 do dia 23 de junho de 1998, de falência múltipla dos órgãos. Ele tinha câncer no pulmão,
grande nome do sertanejo, o eterno Leandro. Vamos agora relembrar de uma das maiores vozes de todos os tempos, que foi Nelson Gonçalves. Antônio Gonçalves Sobral, nascido em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, em 21 de junho de 1919 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de abril de 1998. Foi cantor, compositor, o segundo maior vendedor de discos da história do Brasil, com mais de 79 milhões de cópias, ficando apenas atrás de Roberto Carlos, com 120 milhões. Foi também o artista que mais tempo ficou em uma mesma gravadora. Foram 59 anos na RCA Victor BMG do Brasil. Suas músicas, como A Volta do Boêmio, sua interpretação de Naquela Mesa, Devolvi, Fica Comigo Esta Noite, Meu Dilema, Uma Lista, Meu Vício é Você, Negue, Pensando em Ti, Escultura, Matriz ou Filial, Carlos Gardel, entre tantas outras. A música de Mais Ninguém, que ele gravou já no finalzinho da vida, maravilhosamente. Suas interpretações eram perfeitas. Teve uma carreira e uma vida conturbada. Faleceu no dia 18 de abril de 1998 devido ao infarto agudo do miocárdio, no apartamento da sua filha Marilene, no Rio de Janeiro, enquanto a visitava. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos homenagear mais um grande nome da música sertaneja, que foi Xavantinho, fez dupla com Pena Branca. Nulfo Ramiro da Silva, nascido em Cruzeiro dos Peixotos, 26 de dezembro de 1942 e faleceu em São Paulo em 8 de outubro de 1999. Foi conhecido como Xavantinho. Era bastante sucesso com a canção O Cio da Terra, de Chico Buarque e Milton Nascimento, com a participação do próprio Milton. Gravaram grandes nomes, né? Falando Boldrin, Fagner, Missáter. Os irmãos fizeram uma carreira maravilhosa. Músicas como O Violeiro Toca, Rancho Triste, Encontro de Bandeiras, Poeira, Eu, a Viola e Deus, entre tantas outras, marcaram a carreira dessa dupla. Xavantinho faleceu dia 8 de outubro de 1999, aos 56 anos de idade. E ele continuou, né? O Pena Branca continuou, seu irmão. Carreira solo. Veio a falecer agora já em 2010, aos 70 anos de idade, vítima também de um infarto. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando grandes cantores que faleceram na década de 90. Foram perdas irreparáveis para a nossa música. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Acompanhe também as nossas retrospectivas, que é um aprendizado incrível, poder relembrar de grandes nomes, aprender sobre esses grandes cantores. Então assista, acompanhe o nosso trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.